Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, é um dia em que nós fazemos uma reflexão sobre a importância da doação de órgãos. Mas não é só nesse dia que a gente deve falar sobre esse assunto, pensar nesse assunto, trocar ideias sobre a importância de se doar um órgão com a nossa família. É todos os dias, pois todos os dias tem uma pessoa que pode viver a partir da doação de um órgão. Este ato de amor, de solidariedade, ele tem uma importância fundamental para quem está numa fila de espera. E para falar hoje sobre esse assunto, nós estamos aqui com a doutora Carla Oudra, a doutora Carla que atende no Hospital de Caridade e também na Unimed Erechim. A Unimed que é nossa parceira aqui no programa de saúde, que todos os dias busca levar saúde de qualidade a todos os erechinenses e também pessoas da região, fortalecendo cada vez mais a sua rede de profissionais, trazendo novas tecnologias para dentro da Unimed. Se você não tem um plano de saúde Unimed ainda, eu te aconselho a fazer um plano de saúde, a ter essa segurança que só a Unimed pode dar para você. E também na hora de cuidar da sua alimentação, pense no Master Supermercados, porque a saúde depende de um bom plano de saúde, mas também depende principalmente de uma boa alimentação, de qualidade de vida. Então, na hora de cuidar da sua alimentação, Master Supermercados. Doutora, bem-vinda aqui na TV Erechim pela primeira vez e para a gente falar de um tema que é tão importante, que é a doação de órgãos. Bom dia, Sandra. Bom dia, telespectadores. Eu agradeço o convite para falar sobre um assunto tão importante. A Sandra me ofereceu essa oportunidade, então a gente vai conversar um pouco sobre a doação de órgãos hoje. Pois é, doutora, o que é na realidade a doação de órgãos? O que a gente pode doar do nosso corpo para fazer diferença na vida de alguém? No Brasil a gente tem dois tipos de doadores, né? Os doadores vivos, que são aqueles doadores que por vontade própria expressam a vontade de doar para uma segunda pessoa. Nesse caso, o único empecilho a esse tipo de doação é ele ter algum problema que, doando esse órgão, ou parte do órgão, vai causar algum problema de saúde para ele. Esse seria o empecilho. Nesse caso, pode ser doado um dos rins, uma parte dos pulmões, medula óssea, que é medula é uma coisa que a gente vê bastante, né? E no caso do doador em morte cerebral, a gente pode doar vários órgãos. Pode ser o de morte cerebral, é aquele doador que a gente faz o diagnóstico de morte cerebral, comunica a família e a família vai autorizar ou não a doação. Então, os órgãos seriam pulmão, coração, rins, fígado, pâncreas, intestino, córneas, pode-se doar válvulas cardíacas, tendões e ossos. Então, um doador pode doar vários órgãos, né? Pois é. E o que a gente precisa fazer para se tornar um doador de órgãos, para que a gente não tenha aquela perda num momento de falência e possa fazer o bem para alguém? O principal problema que a gente tem hoje em dia é recusa familiar. O que seria recusa familiar? No momento em que a gente faz o diagnóstico de morte cerebral, durante todo esse processo vai tendo uma conversa com a família, mas o ponto crucial para que a doação seja permitida é ter autorização familiar. Então, como é que a gente pode mudar essa realidade? É essencial que a gente converse com as nossas famílias. Se nós temos o desejo de sermos doadores, nós temos que conversar com os familiares e o maior número de familiares possíveis para que isso fique claro, seja uma decisão clara. Nenhuma família, numa situação dessa, vai contra a vontade do paciente. Mas se ele não informou em vida, é uma decisão que realmente eles estão num momento sensível, é um momento delicado. Normalmente as causas são abruptas
Então, o paciente estava tendo a sua vida normal, por exemplo, teve um acidente de moto, fez um traumatismo craniano, ou teve um derrame e aconteceu tudo muito rápido. Então, é um momento muito tenso para a família, muito sensível. Então, a conversa, o dizer que deseja doar é essencial, né? Existem algumas contraindicações com algumas doenças específicas que no processo, né, que contraindicam, mas no processo são testadas. Por exemplo, HIV é uma contraindicação absoluta, né? HTLV, que é um outro tipo de vírus, alguns tipos de neoplasia malignas, e o COVID antigamente era uma contraindicação absoluta. Mas agora, como a gente tem o esquema vacinal e se conhece melhor a doença, ele é testado e aí tem uma série de critérios, pode ser doado, né? Dependendo dos critérios que forem conseguidos, aí pode ser doado ou não tendo COVID. Pois é, doutora, e como é que está essa questão da fila de transplantes hoje? E como é que ela funciona na realidade? Porque ainda existe muita dúvida, e surgiu muita dúvida aí no caso do Faustão, porque parece que ele teve uma certa prioridade. Como é que funciona isso? Na verdade, eu trabalho com transplante já, desde a minha formação intensivista, antes eu trabalhava, a fila é única. A fila é única tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Esse caso tomou muita repercussão pela notoriedade dele, né? Eu continuo acreditando que o sistema é idôneo, né? Se seguem vários critérios de gravidade e, além do critério de gravidade, eu preciso que o meu doador seja compatível com o receptor. Então, é um sistema muito grande, é um sistema nacional. Por exemplo, aqui, quando a gente abre um protocolo aqui, a gente comunica a OPO daqui, que é o órgão que faz essa parte para nós, e ela comunica a central, e a Central Nacional vai nos dando as coordenadas de como proceder, né? Então, continuo acreditando que o sistema é idôneo e o diagnóstico ele é bem refinado, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, é uma fila única. No momento, no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Órgãos, né, e Transplantes, a SBOT, cerca de 50 mil pessoas estão em fila de espera por um órgão. Esses dados são do primeiro semestre de 2023. São muitas pessoas. Pois é. Aí é que surge aquela dúvida que a gente, pessoas leigas, não entende. Estou na fila de transplante aqui em Erechim. Faleceu uma pessoa, por exemplo, em Curitiba. Como é que eles vão saber que eu tenho as características semelhantes à pessoa que faleceu para que o órgão encaixe no meu corpo? Isso é importante na hora do transplante? Isso é extremamente importante, tanto é que, por exemplo, transplante de pulmão e coração, você tem que ter as medidas da caixa torácica. Então, quando a gente fecha o diagnóstico, precisa toda uma etapa. Fechei, eu converso com a família. No momento em que a família me expressar, até esse momento, a gente mantém todas as funções do paciente. Tá? Nenhum momento é parado de ter investimento no sentido de vamos considerar que ele é um potencial doador. Acho que eu me fiz entender, né? Sim. Então, a gente mantém todas as funções, conversa com a família. A família vai também decidir quais órgãos. Isso é uma coisa que eu conversava com a família. Não, vocês podem utilizar o que for possível. Nesse momento, é mandado todos os dados desse paciente, já se faz uma coleta de exames extremamente apurada, se faz raio-x do pulmão para ver as medidas do tórax, do coração, e esses dados são todos enviados para uma central, que é essa que eu te falei no começo. Sim. Essa central que vai cruzar todos os dados. Não é a gente aqui, a gente nem tem estrutura para isso. Essa central regional vai levar os dados até a central nacional e ela vai fazer a conjuntura para ver quem tem a possibilidade de receber. É uma outra coisa que é importante falar, muitas vezes a gente abre o protocolo e o pessoal diz assim, mas ele tinha 18 anos, por que ele não doou o coração? O coração, entre captação e transplante, o coração, o pulmão, eles têm 4 horas. Janela. Muito rápido. É muito rápido. Então, imagina numa estrutura como Erechim, você precisa ter um aeroporto bem pensado, você precisa ter uma logística. A FAB mesmo, a Força Aérea Brasileira, auxilia nessas captações. Então, a gente tem um esquema todo pronto. As próprias companhias aéreas brasileiras ajudam no transporte dos rins, porque os rins podem demorar até 24 horas entre o explante, que é retirado do paciente, e levar para o que vai para o receptor. Então, é toda uma logística. Transporte terrestre também às vezes é usado, mas é uma rede bem complexa que numa cidade como a nossa, e talvez até algumas capitais, fica complexo. Precisa ter um sistema muito bem desenhado, né? Pois é. Órgãos femininos e órgãos masculinos podem ser trocados? Sim, podem. O órgão, a função dele é independente do sexo, né?
Aqui em Erechim, para a gente realizar um transplante, nós precisamos que venha uma equipe de fora. Como é que funciona essa logística de preparação, por exemplo, de um bloco cirúrgico para receber uma equipe de captação? Quais são os profissionais que se envolvem? A captação, na verdade, eles já têm uma equipe própria em todas as cidades, que são as que fazem o explante que a gente fala, né? O próprio hospital, aqui é feito no Santa Terezinha, né? O próprio hospital já tem a organização dele. Então, quando se vai fazer um explante, se comunica os médicos, primeiro se comunica a central e fazendo toda essa conjuntura dos fatores, determina para onde vai o órgão, aí avisado o hospital para onde vai o órgão, e aí o centro cirúrgico já se organiza. Os profissionais, por que a equipe do hospital não pode, é uma pergunta comum, ela mesma fazer porque ela pode ter interesse próprio envolvido. Ninguém que se envolve no processo de captar os órgãos pode estar envolvido no processo de fazer a cirurgia. Para que não tenha esse viés, o paciente é meu, eu sou da equipe, então eu vou priorizar ele. Não, então não pode. Nenhum profissional que vai fazer a cirurgia do transplante pode estar envolvido no processo do início ali, do diagnóstico de morte cerebral, da captação. Hoje é muito comum a gente abrir o noticiário e ver pessoas que sofreram acidentes gravíssimos, por exemplo, já chegam no hospital com traumatismo craniano sério. Isso não compromete na doação? Como é que funciona essa questão aí para diagnosticar, para saber que o órgão de repente não foi afetado num acidente grave? Certo, então assim, eu vou tentar explicar desde o começo como funciona, porque acho que isso é uma dúvida da maioria da população. Então, uma coisa que é importante, que a gente vê muito em filmes e novelas, ele chegou de um acidente, ele está em morte cerebral. Isso não existe, tá? O doente, ele chega no hospital, existe uma recomendação dele ficar no mínimo 6 horas em observação. Então, não é porque ele chegou sem responder, com a pupila, que é essa partezinha preta do olho dilatada, como aparece nos filmes e na TV, só com um catéter de oxigênio, ele está em morte cerebral, vamos captar os órgãos. Não é assim que funciona. Então, eu vou dar um exemplo desse, vamos supor que é um motoqueiro que sofreu um acidente grave, fez um traumatismo craniano grave. Ele vai receber todo o mesmo atendimento que qualquer outro, né, doente recebeu. Uma coisa importante, vamos supor que esse motoqueiro foi entubado, que a gente fala, né, passado um tubo na cena e recebeu sedativo. Meu raciocínio já muda. Eu vou ter que esperar o tempo desse sedativo limpar para examinar ele. Os outros órgãos vai fazer o que faria em qualquer um, tomografia, tudo. A gente considera que ele é um doente, né, vivo, não é ainda um paciente da morte cefálica. Se tiver alguma lesão em órgão-alvo, rim, fígado, vai ser pedido os exames e vai ser avaliado. Passou 6 horas, se eu não recebi nenhum sedativo, eu já posso começar as avaliações desse paciente. Então, a primeira avaliação que eu vou fazer é um exame clínico. Eu vou chamar esse doente, eu vou fazer um estímulo motor, eu vou comprimir o externo, eu vou apertar o leito da unha e vou ver se ele movimenta. Ele não movimenta. Eu posso testar reflexo de tosse. Ele não tem e a pupila está aberta, não reage, eu movimento a cabeça, o olho não se movimenta. Nesse momento, eu já posso partir para esse processo, né? Sim. E aí depende do que aconteceu, se o paciente tem instabilidade clínica. A gente nunca pode abrir um protocolo de morte cerebral se esse paciente está com a pressão baixa, se esse paciente está com a temperatura do corpo baixa, ele precisa estar equilibrado. E como que eu equilibro isso? Com o respirador, com medicações, com hidratação, né? No momento em que eu abrir, eu tenho que falar já com a família. Quando eu vou abrir, eu já tenho que comunicar. E aí há um ponto-chave que eu gostaria de falar até para esclarecer. Existem 2 condições neurológicas bem diferentes. Coma é uma situação e morte encefálica é outra completamente diferente. Coma é uma situação em que eu perco a consciência, mas eu mantenho os meus reflexos básicos de sobrevivência, que são tossir e respirar. Eu consigo tossir e respirar. Então, é aquele doente que você escuta a família falar, o meu tio teve um derrame e está em coma na cama em casa, certo? Ele consegue respirar sozinho, ele até às vezes pode deglutir um pouco da alimentação, ele tem reflexo de tosse, mas ele não se comunica, ele tem alguns movimentos, mas não é um movimento pensado, como se eu pedir para você. Escuta. Isso é uma coisa questionável, a gente não sabe. Mas se ele, por exemplo, você pedir para ele estar com dor, ele mexer a cabeça, ele escuta. Sim. O doente em morte cerebral, não. Ele não tem respiração, ele não tem movimentação, ele não tem reflexo de tosse. E uma pessoa que respira não tem como sobreviver, né? Então, são diagnósticos completamente diferentes. Por isso que o diagnóstico de morte cerebral é um diagnóstico muito sério, né? Ele tem 3 etapas.
Primeiro, um médico faz um exame clínico, que é isso que eu falei, para ver se ele realmente não tem nenhuma resposta motora, algum movimento, e depois a gente faz um teste para ver se o centro respiratório dele que fica aqui dentro está funcionando ou não. E isso é feito por 2 médicos, né? Sim. Então, são 2 especialistas que têm habilitação para fazer esses exames. No momento que eu fiz o primeiro exame, e eu já vi que fala a favor de morte cerebral, eu vou comunicando a família e eu tenho que fazer também uma prova gráfica, que a gente fala. O que seria isso? É um exame de imagem para me comprovar que o cérebro não tem mais funcionamento, certo? Então, eu posso fazer uma arteriografia, que é um exame que vai ver a circulação para o cérebro, né? Porque se eu não tenho circulação sanguínea, eu não tenho função, né? Ou pode ser para ver atividade elétrica, que é eletroencefalograma, que vocês já devem ter ouvido falar que faz para convulsão, que se ele estiver reto, significa que o cérebro não tem mais atividade elétrica. Ou um outro exame, que é o exame de exceção, que é a cintilografia, que mostra metabolismo. Então, por cores, ela mostra se o cérebro está funcionando ou não. Se essas 3 etapas derem positivas para morte cerebral, aí sim, só nesse momento que eu vou abordar a família sobre doação. Eu não abordo lá no começo, porque eu não tenho um diagnóstico. Eu vou dizer para a família se ele está em coma ou se ele está em morte cerebral. Então, quando a gente pensa em dar o diagnóstico de morte cerebral, a ideia não é captar os órgãos. A ideia é dar um diagnóstico para a família, porque são dois contextos completamente diferentes. Com certeza. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena parada e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos falando sobre a importância da doação de órgãos, mas também a gente precisa falar da importância de realizar exames com 100% de clareza e segurança. E pensando nisso, a Santa Mônica, que já está entre uma das empresas que mais se preocupa na qualidade dos exames, acaba de adquirir um tomógrafo 3 Tesla da Siemens, que já está sendo instalado aqui em Erechim. Este tomógrafo, ele trabalha com a tecnologia da inteligência artificial. Então, ele vai ter uma clareza maior na interpretação de exames, ele te dá mais segurança na hora de realizar, e este equipamento estará à disposição de toda a nossa população e também de toda a nossa região. Nos próximos dias nós estaremos aqui conversando com o Dr. Antônio Ernesto Todeschini e também a equipe da Siemens, falando do que esse aparelho pode proporcionar de segurança, tanto para profissionais médicos quanto para pacientes que buscam muitas vezes a clareza na interpretação e na solução de doenças e problemas que podem ser diagnosticados através de exames. Então, Santa Mônica Imagem. E também do Instituto de Olhos Santa Luzia, que possui equipamentos de ponta aqui em Erechim.
A Santa Luzia trabalha há 23 anos e cada vez mais tem procurado trazer profissionais e metodologia que te dê clareza para que você enxergue cada vez melhor. Então, na hora de pensar na sua saúde oftalmológica, Instituto de Olhos Santa Luzia. E a gente está falando, sim, sobre a doação de órgãos nesse dia 27 de setembro. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, o Dr. Fábio Vaccaro, é um especialista em captação de córneas. As córneas também são importantíssimas na hora de fazer esse processo de doação, né? Sim, as córneas são importantíssimas e elas podem ser doadas. Se o paciente, por exemplo, teve uma parada cardiorrespiratória em casa assistida, elas podem ser doadas até 6 horas após o óbito. Então, e a fila em espera para a doação de córneas é muito grande também no Brasil, né? Pois é, doutora. Sempre que o paciente precisa de um órgão doado, seja uma córnea, um rim, enfim, qualquer órgão, ele vai para essa lista de espera. Mas quando acontece na nossa família, a gente pode optar por essa pessoa que teve uma morte encefálica na família, transplantar esse órgão para o familiar? Não, isso não pode. É só por fila mesmo e por critério de gravidade. É por isso que existe uma fila única, né? Sim. E por isso que existe o raciocínio de que a equipe que faz o transplante não pode ser da instituição também, né? Sim. Esse é um problema. Não pode participar, não pode ser da instituição, não pode participar do processo do diagnóstico e da tentativa de captação dos órgãos, né? Nós falamos no início também da doação das válvulas. Como é que a gente retira essas válvulas? Como é que se encaixa numa outra pessoa? É uma coisa diferente na doação, isso né? Isso é uma parte bastante técnica, né? E é o cirurgião que domina essa parte, mas o mais importante nisso tudo é que a família permita. Né? O nosso grande empecilho. Essa parte técnica da cirurgia, das medidas e tudo, a gente tem muitos recursos hoje em dia, tem ecocardiograma, o conhecimento que se tem sobre tudo é muito vasto, né? O nosso maior problema é realmente as pessoas autorizarem a fazer o procedimento, né? Sim. Existe algum impeditivo para que se faça uma doação de órgãos no Brasil? A não autorização familiar, como eu já frisei bastante, é o maior impeditivo, né? Sim. E aí a questão das patologias que a gente conversou antes, algumas doenças específicas que são testadas no processo ali, seriam os impedimentos. Pois é, algumas pessoas assim, os jovens, por exemplo, sofreu um acidente, lá teve a morte encefálica detectada. Ele vai para a família autoriza essa doação, porém ele nunca ia num profissional de saúde, não se sabe se ele tem um problema renal, não se sabe se ele é diabético. Isso. Como é que se descobre que ele tem uma doença para se passar o órgão saudável? É coletado um panorama laboratorial assim imenso, se eu não me engano dá quase 40 exames. E esse rol é mandado, é retestado, eles têm tecnologia central para fazer isso, é feito raio-x de tórax, como você conversou, se tem suspeita de lesão de algum órgão, nunca fez, pode ser feito ultrassom de abdômen, é feito um ecocardiograma do coração, então a gente tem como verificar essas patologias, né? Uhum. Para a doação de órgãos hoje, o único requisito é que você fale para a sua família, você troque essa informação com a sua família. O principal que tem sido o que mais atrapalha, né? Tanto é que o índice de rejeição está em torno de 49%, então de cada 10 entrevistas, praticamente 5 se negam a doação e a não autorização familiar. A maioria é porque o familiar não comunicou em vida, mas a gente encontra algumas outras questões. Questões religiosas, questões de crença, como que eu vou ir para o céu sem coração, sem... Da parte religiosa, e algumas questões que o pessoal da abordagem, né? A abordagem ela tem que ser muito... tranquila no sentido de envolver a família, mas ao mesmo tempo você não está dando uma notícia que é das melhores. Sim. Então tem que ser uma abordagem conjunta aí da importância da psicóloga, da enfermeira da central da captação, no auxílio desse processo. Tanto é que os líderes em transplantes do Brasil são Paraná e Santa Catarina, né? São os que mais têm doadores. O objetivo da sociedade é ter 20 doadores para cada 1 milhão de habitantes, e Paraná e Santa Catarina tem 42 doadores por 1 milhão de habitantes. E eu já trabalhei em Santa Catarina e o que eles investem muito é na comunicação com a família. É treinar o conversar, é treinar o explicar para a família e para a sociedade como o processo funciona. Porque se você não entende como o processo funciona, vem aquelas dúvidas que veio no caso do Faustão, ou vem dúvidas do próprio diagnóstico, né? Sim, é verdade.
A gente fala muito pouco também sobre a doação de medula óssea. Ela é importantíssima no nosso corpo. Sim. Tem poucas pessoas doando. Esse é um dos processos de doação que são dos mais, né, dos mais simples, entre aspas, mas a gente não se dispôs a deixar a nossa medula num banco de órgãos, pois né? Então, são pequenas atitudes que para uma pessoa modificam completamente a vida dela e melhoram a qualidade dela de vida e a sobrevivência de forma espetacular. Hoje a medula ela tem um papel fundamental que é ali que se produz o sangue. Também tem que cuidar esses parâmetros do que vai receber, ter o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo peso, tudo isso tem que ser analisado também. Tem que ser analisado também, tem que ser compatível. Aí muitas vezes a pessoa da família não que é uma coisa que a pessoa estranha e um desconhecido Por isso que quanto mais for doado, melhor, porque a chance de você achar alguém compatível geneticamente é muito maior, né? Verdade. E a doação de pele? Pele eu nunca vi ao vivo, mas Sim, ela é possível, existe. E aí, principalmente para enxerto para grandes queimados, esse tipo de procedimento. Uma dúvida que as pessoas têm bastante é quanto à doação de ossos, né? Mas como é que eu vou ficar no caixão, enfim. Também. São colocados suportes internos, conversado com a funerária, se colocam espécies de canos e suportes internos para manter a firmeza, feito todo o preparo, então não é tirado e entregue, né? É todo um preparo que é realizado ali, né? Pois e no caso de ossos e de pele, não tem essa urgência toda em se fazer o procedimento, ou tem? Na verdade, tem que se manter viável, né? Então, normalmente, quando é feito tudo ao mesmo tempo e se segue uma sequência para que os outros órgãos fiquem viáveis ali. Então, Pois aqui em Erechim, ainda a gente tem pouca gente que faz essa doação. Pelo menos a gente escuta de poucas equipes que vêm aqui fazer essa doação. Aqui nós precisamos falar mais sobre esse assunto? Eu acho que aqui no país inteiro, né? É um processo que é muito diferente dos diagnósticos que a gente costuma receber, mas é um diagnóstico importante. É um rumo para a família, porque, como eu expliquei antes, coma e morte cefálica são dois diagnósticos completamente diferentes, e é um direito do cidadão receber um diagnóstico correto, né? Então, são coisas importantes que têm que ser conversadas. A gente não está livre da gente poder precisar, um familiar nosso poder precisar. E quem acompanha pacientes que fazem hemodiálise de forma crônica, que são um grupo que precisa muito, por exemplo, dos rins, vê como é a qualidade de vida de alguém que 3 vezes por semana precisa ficar lá sentado numa máquina, ou não pode fazer uma viagem, interna a cada pouquinho. Então, é uma realidade que quem convive percebe, né? Que é complicada, assim. É verdade, sem contar que o sistema imunológico também vai lá embaixo, né? Exatamente, né? Pois doutora, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando desse tema tão importante e espero que de alguma forma a gente consiga, né, sensibilizar as pessoas para fazer essa doação e também a importância de falar que em Erechim a gente se preocupa com isso, os profissionais de saúde se preocupam, toda a rede médica, toda a rede hospitalar tem essa preocupação. Exato, nós temos essa preocupação, a gente tem que lembrar que doar é um ato de amor, né? E conversar, o recado mais importante é conversar com a família e deixar autorizado, caso aconteça alguma coisa, que você tenha o desejo de doar. Isso acho que a principal mensagem que a gente pode deixar hoje é essa, né? É verdade. Então, para você que nos acompanha aí diariamente, converse com a sua família sobre a doação de órgãos. Existem formas também de fazer uma escritura pública em cartório, que já foi explicado aqui na TV Erechim e também está sendo divulgado amplamente em todos os veículos de comunicação. Faça o seu pedido para a sua família, deixe isso claro e estude, se informe sobre a importância de salvar vidas, porque do nosso corpo a gente pode salvar muitas vidas, não é uma só, né? São muitas vidas. Muito obrigada por estar aqui, obrigada a todos os nossos parceiros, a Unimed Erechim, o Hospital de Caridade, por indicação da doutora que está aqui hoje conosco, a Santa Mônica Imagem, que é nossa parceira, o Instituto de Olhos Santa Luzia. Então, obrigada a todos que estão conosco diariamente aqui na TV Erechim, podendo levar um pouquinho mais de informação de saúde para vocês com profissionais renomados. Boa noite.
Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.